Um empresário, 48 anos, estou falando desse empresário aqui na tela. Ele sofreu, gente, um mal súbito e acabou morrendo durante uma corrida, foi na manhã de ontem, na orla aqui da capital. E quando isso acontece, acende um sinal de alerta sobre os cuidados com o coração. E para falar sobre esse assunto, né, tanto do caso do empresário como também de como cuidar do coração, a Vanessinha Costa está com um especialista. Ô, Vanessinha, conta pra gente, principalmente fala sobre os cuidados aí, por favor. De volta, João. Antes de qualquer coisa, a nossa solidariedade à família de José Nogueira da Silva Neto, um empresário de 48 anos, infelizmente, vítima de um mal súbito na meia maratona de ontem, que aconteceu aqui em um dos pontos da meia maratona, foi justamente aqui no Busto de Tamandaré, de onde nós falamos agora, e o laudo do IPC apontou a miocardiopatia hipertrófica. Um nome que não é comum no nosso dia a dia, mas que trata-se de uma doença silenciosa. Como o caso espantou muita gente e a corrida tem sido muito presente no nosso dia a dia, antes de qualquer coisa a gente vai pedir para um médico especialista, o Dr. Bruno Rocha, que é cardiologista, nos explicar o que seria esse diagnóstico após a perícia do IPC. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os espectadores da TV Correio. Então, a miocardiopatia hipertrófica é uma doença relacionada, é uma doença considerada rara, apenas 0,1 ou 0,2% da população ela se encontra, e é uma doença relacionada a deficiências, mutações genéticas, frequentemente uma doença hereditária, relacionada a deficiências nas proteínas de contratilidade cardíaca, né? Isso faz com que o coração se torne mais espessado, que é o que a gente chama de hipertrofia cardíaca, e está associada principalmente a um aumento de risco de arritmias, especialmente quando você realiza esforços, são as arritmias esforço-induzidas. E frequentemente essa é uma doença silenciosa. Então é muito importante você fazer uma avaliação cardiológica antes de qualquer atividade física de maior intensidade. Um exame físico bem detalhado, né, associado a uma coleta de história clínica detalhada e principalmente um eletrocardiograma, consegue identificar cerca de 90 a 95% dos casos de miocardiopatia hipertrófica. A indicação, então, é que se faça uma espécie de check-up antes de uma atividade como essa, no caso da meia maratona. Todas as sociedades médicas, elas orientam que antes de você fazer qualquer atividade física, principalmente de maior intensidade, o que a gente chama de esportes competitivos, você tem que fazer uma avaliação cardiológica detalhada. Repito que uma anamnese bem feita, que é a coleta de história clínica, o exame físico e o eletro, consegue identificar em cerca de 90 a 95% dos casos de doenças, como por exemplo a miocardiopatia hipertrófica, que é a principal causa de mortalidade em jovens abaixo de 35 anos que realizam atividade física, né? Então é essencial a gente fazer esse tipo de prevenção, de avaliação, de forma a evitar essas infelizes eventos que a gente vem encontrando. A nossa intenção de forma alguma é falar contra a atividade física, muito pelo contrário, a atividade física é essencial para a nossa saúde. A nossa intenção é trazer um alerta. E como a corrida tem sido muito presente no nosso dia a dia, muitas pessoas correm por conta própria, a rede social está tomada por isso, é importante a gente falar também sobre quem não pratica essas longas distâncias ou provas específicas, mas sobre quem corre sozinho, sem um acompanhamento de um cardiologista, às vezes sem uma assessoria esportiva. Quais são as orientações para essa pessoa? Isso, como você bem pontuou, a realização de atividade física, 150 minutos de atividade considerada moderada por semana, ela reduz, você vai me perguntar o que é moderada, seria uma corrida rápida em torno de 4 a 6 km por hora, ou atividades na piscina, como por exemplo hidroginástica, ou ainda bicicleta em até 15 km por hora, ela pode reduzir em cerca de 30% eventos cardiovasculares de forma geral. Então, a realização de atividade física é um pilar fundamental da vida saudável. Porém, esse início de atividade física deve ser feito de forma paulatina. A gente não pode sair do sedentarismo completo e ir para atividades físicas de fortíssima intensidade. Então, a gente tem que fazer uma avaliação cardiológica para entender qual o seu estágio, qual o seu condicionamento físico e adequar a melhor atividade física a sua realidade. E quando é que a gente percebe o excesso? Olha, o excesso frequentemente acontece principalmente a partir de sintomas
durante a atividade física, se você notar que você está tendo desmaio, sensação de desmaio durante a atividade física, dor no peito de forma mais exagerada durante a atividade física e até uma taquicardia, uma palpitação além do esperado para a atividade física, podem ser sinais de que você pode ter alguma doença cardiovascular ainda não diagnosticada e que merece uma avaliação mais especial do especialista, do cardiologista. Contraindicações especificamente para a corrida existem? Olha, precisa ser avaliado individualmente. Existem sim algumas contraindicações, como por exemplo um infarto muito recente ou uma doença que a gente chama de embolia pulmonar muito recente, ou ainda alguns quadros de inflamação cardíaca que chama-se a miocardite. Durante algum período você pode ter uma certa contraindicação, mas isso é analisado caso a caso. A maioria dos casos o paciente ele pode ser sim reintroduzido a algum tipo de atividade física, mesmo que leve e que favoreça a reabilitação cardiovascular. Ok, muito obrigada pelas informações. Um assunto que fica de fato muito em alta. Vou pedir licença para encerrar aqui próximo à atividade física. Muita gente praticando nessas primeiras horas da manhã e de fato, ainda que você não seja atleta de competição, quando for participar de uma prova de longa distância, quando for se submeter a uma situação de corrida mais intensa ou de qualquer outra atividade física que seja, é importante sim realizar aquele exame periódico, mesmo que seja a cada 3 meses, a cada mês, a cada 6 meses. Cada caso é um caso. A gente faz esse alerta para que outras situações como essa não voltem a acontecer. A gente deixa mais uma vez o nosso respeito e a nossa solidariedade ao empresário que era uma pessoa jovem, um homem jovem, ativo, que praticava atividade física recorrente, mas que infelizmente sofreu aí de uma doença silenciosa, um mal súbito e que deixa então a família desde ontem, o domingo. Nossos sentimentos, a nossa solidariedade, mais uma vez reforçando, a nossa intenção não é contra a atividade física, mas sim a favor de uma atividade física regulamentada, seguida de orientações médicas, porque todo cuidado sempre é pouco, João, na nossa saúde. Principalmente para aquele atleta no final de semana, né, ô Vanessinha? Aquele que corre no final de semana, que pedala no final de semana, joga bola no final de semana, tem que redobrar a sua atenção, fazer os exames periódicos, porque uma doença silenciosa, né, como essa que acabou acometendo o empresário, né, pode acontecer com qualquer pessoa, né, uma doença congênita e você nem sabe. Por isso que o acompanhamento médico é muito importante. Vanessinha, obrigado, viu? Obrigado.